nós vamos resolver, né, os exercícios, são 3 exercícios básicos, né, que visa dar uma total clareza do aluno, né, total clareza para o aluno, ou melhor, da análise gráfica do movimento uniformemente variado. Então, a leitura, o gráfico abaixo representa o espaço percorrido em função do tempo por um móvel em MUV. Repetindo, o gráfico abaixo representa o espaço percorrido em função do tempo por um móvel em MUV. Bom, alunos, o gráfico está aqui, tá? Então, lembra, vamos identificar os pontos. Ponto número 1, esse ponto aqui, ó, 15, né? Valor 15. Ele representa o espaço inicial do movimento. Então você já pode vir aqui, ó, e colocar que o espaço inicial é 15 metros. 15 metros porque o espaço é dado em metros, tá? Instante 1 e 3. O gráfico toca no eixo T em apenas um ponto. É esse ponto 3 aqui, ó. Certo? Então o ponto em que o gráfico toca no eixo T é o ponto onde o móvel passa pela origem dos espaços. Então o móvel passa pela origem dos espaços no instante t igual a 3. E o móvel inverte o sentido do movimento no instante t igual a 1 segundo. Porque ele sobe, 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 atinge o ponto 20, que é o espaço de inversão aqui, e volta a descer. Então T1 é o instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. Para fazer o exercício, ele pergunta: qual é a posição do móvel no instante t igual a 0,5 segundos e a função horária da velocidade desse móvel? Qual é a posição do móvel no instante t igual a 0,5 segundos e a função horária da velocidade desse móvel? Bom, função horária da velocidade é igual a velocidade média mais a vezes t. Eu vou ter que encontrar o parâmetro VO, que é a velocidade inicial, e o parâmetro A dessa equação. Outra coisa, eu quero o espaço no instante t igual a 0,5 metros. Então eu tenho que ter necessariamente a equação do espaço, ok? Para poder calcular a sua posição no instante t igual a 0,5 segundos. Alunos, o gráfico que ele me deu foi o gráfico do espaço em função do tempo. Ele não me deu o gráfico da velocidade em função do tempo. Se ele tivesse me dado o gráfico da velocidade em função do tempo, seria fácil. Eu saberia, através do gráfico, já estimar quem era a velocidade inicial e, a partir de então, calcular a aceleração. Então, se ele me deu um gráfico do espaço em função do tempo, então eu já vou colocar a equação horária dos espaços aqui, ó. Porque é ela que me interessa, é ela que me gera aqueles dados lá do gráfico, ok? O que eu sei nesse gráfico, alunos, estudantes? O que eu sei? Que no instante t igual a 1, o espaço é 20. Então, t igual a 1 segundo, isso implica o quê? Isso implica S igual a 20, que é igual a 15, que é o espaço inicial, ok? Mais VO vezes 1 segundo, mais A vezes 1 ao quadrado sobre 2. Ok, alunos? Beleza, aqui nós vamos usar a matemática, tá? Então eu vou chegar aqui numa equação matemática do tipo 20 igual a 15 mais VO mais 0,5A. Ô, Luiz Caio, 1 ao quadrado dividido por 2 é 0,5. A outra situação é que no instante t igual a 3 é o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. O espaço é 0. Então, olha só, t igual a 3 segundos, eu vou substituir 0 no espaço na mesma equação. 15 é o espaço inicial, VO vezes 3 mais A vezes 3 ao quadrado. Isso implica, olha só, alunos, isso implica eu ter 15, uma equação menos 15, né, porque eu passo 15 para lá, igual a 3 VO, aqui é sobre 2, tá? 3 ao quadrado, 9 dividido por 2, mais 4,5A. Então eu tenho duas equações. Essa aqui é a minha primeira equação, do tipo 20 igual a... Alunos, tá? Vou apagar aqui, tá? Aqui eu tenho 20 igual a 15.
Eu passo o 15 subtraindo o 20, eu vou ficar com 5 igual a VO mais 0,5A. Aê, meus alunos, eu tenho um sistema linear, um sistema de equação com duas variáveis e duas equações. Nós não vamos resolver aqui. Eu vou dar a resposta direto para vocês, porque não cabe nosso objetivo, resolver continha aqui para vocês. O aluno que tem dificuldade em matemática, ele que vá lá e aprenda a resolver sistema. Mas com isso aqui eu já consigo resolver. Ou seja, isolo uma variável numa equação, substituo na outra e vou encontrar, tá? Aqui os dois valores, um da velocidade inicial e o outro da aceleração. Colocando os valores aqui, VO vai ser igual a 10 metros por segundo e a aceleração igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Maravilha! Certo? Com essa equação aqui eu calculo a velocidade inicial e a aceleração. Pô, professor, faz a conta aí para nós. Não, alunos, não cabe a nós resolver equações aqui. Na curso de matemática, todas as contas serão feitas. Na parte de física, algumas contas que é do princípio da matemática, vocês trabalham aí para resolver, ok? Então, a equação horária da velocidade, ó, que é V igual a VO mais AT, eu já tenho aqui, ó. V igual a 10, que é a minha velocidade inicial, menos 10t. Tá aqui a minha equação velocidade. Tá? E agora? Agora eu tenho que calcular o espaço no instante t igual a 0,5 segundos. Instante t igual a 0,5 segundos. O que eu tenho que fazer aqui, alunos? Uma coisa muito simples. Eu tenho que escrever a equação horária do espaço, tá? De acordo com os dados que eu tenho agora, os parâmetros que eu tenho, e substituir 0,5 no instante t, certo? Então a gente sabe, ó, vou apagar aqui e usar esse espaço, ok? A gente sabe que a equação horária, com os parâmetros A, VO, e sabendo o espaço inicial calculado, nós sabemos que a equação do espaço fica igual a S igual a 15, que é o espaço inicial, mais VO, quanto que é o VO? 10, então eu vou ter 10t, menos 10t ao quadrado sobre 2. Essa é a nossa equação horária dos espaços para o movimento uniformemente variado, que me gerou esse gráfico aqui. Professor Luiz Caio, quanto que dá, qual é o espaço do móvel para 0,5, para o instante t igual a 0,5? Há vestibulares que basta o aluno olhar o gráfico para ele interpretar. Como eu disse na situação anterior, há minutos atrás, que teve alunos que não saberia responder o instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. E está aqui no gráfico, de acordo com o gráfico, certo? Basta olhar no gráfico. No caso nosso aqui, 0,5 não está sendo citado no gráfico, ó. Porque quando eu pego 0,5 segundos aqui, eu vou lá no gráfico, eu não sei quem é. Eu sei que é um valor entre 15 e 20. Então eu vou ter que aplicar esse valor na equação horária dos espaços. Então eu vou fazer aqui t igual a 0,5 segundos. Basta substituir, alunos, em t o 0,5 segundos e resolver a continha aí. Vai me dar 18,75 metros. Aqui, professor, faz para nós, coloca aí. Não, isso vocês sabem fazer, ok? Agora nós vamos para um segundo exercício. Detalhe, vamos dar uma olhada nesse gráfico, tá? Então, o instante T1 é o instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. Instante T3, perdão, é o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. O espaço inicial é 15, né? Porque é onde a parábola parte. E o espaço 20 é onde o móvel inverte o sentido do movimento. De 0 até o instante 1 segundo, o movimento é progressivo retardado. Por que progressivo retardado, Luiz Caio? Porque o móvel progride com a trajetória, a parábola está indicando que ele progride com a trajetória, só que a aceleração ela é menor do que 0, né? A parábola está com a cavidade voltada para baixo. E a gente viu isso aqui, ó. A gente calculou a aceleração e viu que ela deu menos 10, ela deu um valor menor que 0. Do instante de 1 a 3 segundos, o movimento passa a ser retrógrado acelerado. Retrógrado por quê, professor? Porque a parábola
ela começa a descer, né, ser descendente. Então isso significa que o móvel está trafegando no sentido oposto da trajetória, então a velocidade é negativa, com aceleração negativa, retrógrado acelerado. Ok? Agora nós vamos para o segundo exercício. O mais importante aqui não é fazer continhas e resolver, é vocês entenderem o conceito, é vocês entenderem a aplicabilidade da situação e saber o que você tem que fazer nesses casos. Então, no caso aqui, o que nós tínhamos que fazer? O que o exercício pedia? Ele me dá um gráfico e pede posição do móvel no instante t igual a 5 e a função horária da velocidade. Nos dois casos eu tenho que achar a função horária do espaço e a função horária da velocidade para poder resolver totalmente o exercício. E isso requer um pouco de matemática, né? Aplicação de valores e chegar, né, num valor, nos resultados da aceleração da velocidade inicial. Então vamos para o próximo exercício, esse vem quente, tá? Com uma dica fantástica. Vamos lá. Bom, resolvendo o exercício 2, né, semelhante ao primeiro, porque nós vamos trabalhar com o mesmo tipo de gráfico, tá? Fazer as mesmas operações, tá? Então o enunciado diz o seguinte: o gráfico abaixo indica como varia o espaço de um móvel em função do tempo para um certo MUV. Tá aqui o gráfico, ó. Vamos fazer um detalhamento do gráfico? Vamos lá? Antes de tudo, alunos, antes de querer resolver, antes de pegar um papel, nós precisamos entender os conceitos. É importante a gente saber o conhecimento em si, baseado naquilo que a gente está vendo, independente do resultado, tá? Então, você aí que é pré-vestibulando, primeiro procura entender. Vamos lá. O gráfico está com a parábola voltada, com a concavidade voltada para cima. Provavelmente essa aceleração é positiva, ok? Eu tenho no ponto 3 aqui no gráfico, que é meu espaço inicial, é onde a parábola inicia aqui, o movimento. O instante T1 e T3 são os instantes em que a parábola toca o eixo T. Então 1 e 3 são os instantes em que o móvel passa pela origem dos espaços, tá? No instante T2 é onde ele inverte o sentido do movimento. Por quê? Porque a parábola está descendente até o ponto 2 e depois ela passa a ser ascendente, né? Ela desce, né, descendente até o ponto 2, depois passa a ser ascendente a partir do ponto 2 até o ponto T igual a 4. Eu tenho o ponto menos 1, que é a posição do móvel onde ele inverte o sentido do movimento. Então, o instante T2 é o instante onde ele inverte, em que ele inverte o sentido do movimento, ou melhor, e o ponto menos 1 aqui, ó, no eixo S, é a posição do móvel no instante da inversão do movimento. Pronto, detalhamos. Melhor ainda, né? De 0 até o instante t igual a 2, nós temos o quê? Nós temos velocidade negativa, a aceleração provavelmente vai ser positiva, não sei quanto que é o valor da aceleração, tá? Pelo gráfico nós não podemos ver, mas aqui a curva descendente indica uma velocidade negativa, ó, dividindo aqui, velocidade negativa. Curva ascendente, velocidade positiva. Aqui, certo? Retrógrado, retardado, progressivo, acelerado. Então, de 0 até 2, retrógrado, retardado. De 2 até 4, progressivo, acelerado, de acordo com o gráfico. Pronto! Isso é o mais importante, certo? Agora nós vamos ver qual é a proposta. Calcule a aceleração do móvel. Ele quer a aceleração do móvel. Palavra calcule, né? Vem do verbo calcular. Provavelmente nós vamos usar matemática. Nós vamos trabalhar com as equações. Nós vamos trabalhar com números. Olha só, se nós vamos usar matemática e ele pede para calcular a aceleração, o gráfico que eu tenho é do espaço em função do tempo, eu vou ter que usar a equação matemática desse gráfico. Qual é a equação matemática desse gráfico? Está aqui, ó. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2 é uma equação do segundo grau. Beleza, beleza. Então vamos lá. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Montando a equação, vamos lá. No instante t igual a 1 segundo, o meu espaço é 0. É o instante em que ele passa pela origem dos espaços. Então eu vou aqui, ó. T igual a 1 segundo, isso implica 0 no S igual. Qual que é o meu espaço inicial de acordo com o gráfico? 3. 3 mais VO vezes 1, porque o T é 1, né? Quando o T é 1 aqui é 0.
mais A vezes 1 ao quadrado sobre 2. Isso me gera uma equação do tipo, passando 3 para cá, né, isolando, eu vou ficar com menos 3 igual a VO mais 0,5A. Essa é a primeira equação de acordo com o gráfico. Agora eu posso pegar um outro ponto do gráfico e fazer o mesmo tipo de substituição. Vamos pegar aqui, ó, o ponto 2, em que o meu S vale menos 1. Então, T igual a 2 segundos é igual a menos 1 igual a 3 mais VO vezes 2 mais A vezes 2 ao quadrado sobre 2. Quanto dá isso, alunos? Equacionando, passa, né, o 3 para cá, equacionando o sistema, eu vou ter menos 4 igual a 2VO mais 2A, correto? Então, quem é o meu sistema de equações? Quem é? Olha só, vou montá-lo aqui, ó. 0,5A, primeira equação, perdão, mais VO é igual a menos 3. Segunda equação, 2A mais 2VO igual a menos 4. Bonitinho aí montado para você resolver. Nós não vamos fazer. Vamos dar o resultado aqui para você. Nós fazemos de cabeça. Não é verdade? O jeito mais fácil é você isolar o VO aqui e substituir aqui na segunda e achar o A, né? Mas nós teremos a aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado e o VO igual a menos 4 metros por segundo. Maravilha! Ô, professor, faz a continha. Não, não, tá? Isso é para vocês treinarem lá. O professor de física, ele não é obrigado a resolver contas de matemática sofisticada, tá? O interessante é ele saber todos os conceitos, né, do movimento uniformemente variado, ele explicar as leis desses movimentos. A fórmula é o último quesito de um artigo científico. Se você pegar um artigo científico de física, você vai perceber que a fórmula é o último quesito, né? Vai ser dado todas as leis do movimento, vai explicar como funciona, vai ter tabelas, gráficos, aí vem a fórmula matemática que expressa isso corretamente. Só que os nossos vestibulares pegam pesados, né, alunos? Eles fazem a física se transformar numa coisa matemática para poder se tornar difícil e eliminar candidatos. Essa é a regra do jogo. Mas hoje, né, nos países aí, aqui mesmo, no Chile, por exemplo, a carga de física lá é mais teórica do que propriamente matemática. Os alunos estudam movimento uniformemente variado, mas tudo sabendo como funciona. Os conceitos matemáticos são menos cobrados nessas escolas, ok? Então vamos lá. Bom, agora nós vamos resolver o exercício de número 3, né, para encerrar a aula. Um exercício básico também, mas que visa um certo conhecimento, né, com clareza do movimento uniformemente variado. E ele diz o seguinte: a velocidade de um corpo lançado verticalmente para cima varia com o tempo de acordo com o gráfico apresentado. Tá aqui o gráfico, ó. Tá aqui. Com base nele, determine. Letra A, o instante em que o corpo atinge a altura máxima. Letra B, a altura máxima atingida pelo corpo. Letra C, a velocidade do corpo ao retornar ao ponto de lançamento. Parece um exercício desse, o aluno vê gráfico, vê números, né? Ele já corre para pegar o papel para querer resolver, fazer continha e tudo mais. E alunos, primeiro vamos entender o que está acontecendo. Você jogou um corpo para cima? Ó, joga para cima. Joga para cima. Volto a frisar, física usa-se imaginação. Se você não imagina a situação, se não existe uma imagem na sua cabeça, fica mais complicado você entender só por fórmulas e escrita. Você tem que imaginar. Então, um corpo ao ser lançado para cima, ele sobe, atinge uma altura máxima, um ponto máximo e retorna. Isso de acordo com a lei da gravidade, certo? Na nossa Terra aqui é assim, no planeta Terra, tá certo? É a caracterização do movimento uniformemente variado. Ele vai até um ponto, inverte o sentido do movimento, a sua velocidade vai a zero, ele inverte o sentido do movimento e retorna. Então,
exatamente no ponto mais alto da trajetória, ele inverte o sentido do movimento, é onde a velocidade dele se torna zero. Ele zero, ó, vai subindo, 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 diminuindo, diminuindo, zerou. Agora ele vai retornar para o ponto de origem, para onde, né, passando pela origem dos espaços, passando pelo espaço inicial novamente, tá certo? Então, e uma outra coisa, com base no gráfico determine, você vai perceber aqui que nós vamos resolver esse exercício aqui sem muita conta, sem muita matemática, tá? Então, ó, por exemplo, o instante em que o corpo atinge a altura máxima, usa a imaginação. Ele quer o tempo, em que hora? Não confunda tempo com hora. Foi bom falar isso. O aluno ele confunde tempo com instante. Quer ver só? Um carro sai da minha casa às 14 horas e chega na outra cidade vizinha às 16 horas. Quanto tempo ele gastou? Ele gastou 2 horas. 14 horas saiu daqui, 16 horas chegou na outra cidade. Não foi assim? Em que instante ele chega na outra cidade? Às 16 horas. Isso é o instante, é o momento, é a hora. Não é o tempo, né, de percurso. Correto? Então não confunda isso, tá? Instante é uma coisa, tempo é outra. Eu posso ter instante coincidente com o tempo, mas nem sempre isso acontece. E o aluno ele confunde. Em que momento que eu joguei o corpo, ele inverteu o sentido do movimento? É isso que ele está perguntando aqui. Em que instante o corpo atinge a altura máxima? É onde ele atinge, aonde ele atinge a altura máxima? Em que instante ele atinge a altura máxima? É o mesmo instante em que ele inverte o sentido do movimento, que a sua velocidade vai a zero. Aonde a velocidade vai a zero? A velocidade dele começa com uma velocidade inicial de 60. Olha aqui. 60 metros por segundo a velocidade inicial dele. Ela vai caindo, 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 caindo. Quando chega no instante T, 6 segundos, ela vai a zero. Ele está subindo, ela atinge o valor zero. Tá certo? Correto? No instante T, 6 segundos. Então, esse móvel vai atingir a altura máxima no instante T, T igual a 6 segundos. Já vou colocar a resposta aqui. Então, o item A, T igual a 6 segundos, porque é onde a velocidade, né, tem valor zero. Maravilha. A altura máxima atingida pelo corpo. Opa, vamos lá, alunos. Para eu determinar a altura máxima atingida pelo corpo, eu tenho que ir na equação do espaço, certo? Eu tenho que ir na equação horária dos espaços, porque ele quer altura, e altura é espaço, não é verdade? Quando eu jogo um corpo para cima, a altura que ele atinge é o espaço que ele percorreu, correto? Beleza. Meu espaço inicial, ó, é zero, porque eu vou considerar o chão meu referencial. Então eu adoto, tá, a posição do solo como sendo a origem dos espaços e jogo. Se ele atingiu 60 metros, ele atingiu um ponto da trajetória que foi 60 metros, ok? Então eu já considero espaço inicial como sendo zero. Qual é a minha velocidade inicial? É 60, ó. Olha lá, ó, aonde parte o gráfico 60. Então, essa é igual a 60t, mais... E a minha aceleração, hein, alunos? E a minha aceleração? Bom, a aceleração, a gente pode calcular por aquele esquema da aceleração média. ΔV sobre ΔT, pode-se usar essa formulinha? O pessoal aí que gosta de fórmulas, né? Deixa eu separar aqui. Qual que foi a variação de velocidade? De 0 até 60, né? Nós temos a velocidade final menos a inicial sobre 6. Nós vamos ter aí menos 10 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração da gravidade, alunos. Claro que é, porque eu joguei ele e ele está sujeito à aceleração da gravidade. Claro que não precisava ter calculado aqui isso, bastava adotar a gravidade igual a 10. O exercício não falou isso, certo? Exatamente porque provavelmente ele quer que você pense e calcule essa aceleração. Então aqui eu vou ter menos 10t ao quadrado sobre 2. A minha equação vai ficar 60t menos 5t ao quadrado. Agora calculando o item B, qual é a altura máxima? Basta eu pegar o instante t igual a 6, porque foi no 6 em que ele inverteu o sentido do movimento. E aonde ele inverte o sentido do movimento é aonde é a altura máxima. Pego o 6 e substituo na equação horária. O meu S vai dar quanto? Sei fazer continha. 60 vezes 6 dá 360. Aqui eu tenho 6 ao quadrado. Dá 36 vezes 5, 180. 360 menos 180, ele subiu uma altura máxima de 180 metros. Deixa eu apagar aqui, escrever bonitinho, para vocês entenderem. Ó, 180
metros, alunos. É isso aí. Beleza, maravilha. O único lugar onde usamos matemática foi aqui. Como ele não deu a minha aceleração, ele não falou no exercício, adote aceleração da gravidade igual a 10, eu calculei. Porque eu posso chegar à conclusão de que, de acordo com esse gráfico, a aceleração não é 10. E aí? Não é verdade? Então você só vai adotar gravidade igual a 10, né? Aceleração da gravidade igual a 10, se o exercício disser que é assim. Se existir algum enunciado na prova do vestibular que ele diz que é assim, senão você vai ter que calcular de acordo com os dados da questão, ok? E a velocidade do corpo ao retornar ao ponto de lançamento. Alunos, eu jogo uma pedra para cima, ela demora 6 segundos para atingir a altura máxima. Quando ela retornar na minha mão, ela vai demorar 6 segundos para cair novamente. Então ela vai gastar 12 segundos no movimento total para ida e volta. 6 para subir e 6 para voltar. Ô professor, mas por que isso acontece? O tempo de queda é igual ao tempo de subida? Sim, por quê? Porque a aceleração da gravidade, tanto na subida quanto na descida, é constante. Então a taxa de variação da velocidade também vai ser constante. E o móvel vai variar de acordo com a equação horária do espaço aqui, ó. Entendeu? Então o tempo de ir é o mesmo tempo de voltar. Correto? Beleza? Então, a velocidade do corpo ao retornar, se ele sai 60, ele vai chegar a 60. Porém, ó, no instante T12, tá? Vai ser menos 60 metros por segundo aqui, ó. Vou colocar colorido aqui, tá? Então aqui vai ser menos 60. Olha só, ele está pedindo a velocidade do corpo ao retornar. A velocidade é igual a menos 60 metros por segundo. Se ele disser módulo da velocidade, eu coloco 60 metros por segundo sem o sinal menos. Esse menos porque eu vou evidenciar o seguinte. A minha velocidade inicial ela é 60, positivo, tá? Ela está na mesma direção, mesmo sentido da trajetória. A trajetória está sendo indicada para cima. Aqui indica no instante T12, de 6 a 12 deu 6, né? Uma diferença de 6. Foi para ele retornar, indica que ele está no sentido oposto da trajetória. Então a trajetória indica para cima, ele chega, né, na minha mão novamente com 60 metros por segundo, contrário à indicação da trajetória. Maravilha, pessoal. Um exercício simples, que não precisa de muita conta, muito raciocínio. Basta entender as leis da física e os conceitos do movimento, saber analisar gráfico. Vamos fazer um detalhamento do gráfico? De 0 até 6, o móvel caminha na mesma direção, mesmo sentido da trajetória. Então, o que eu tenho? A reta, ela é descendente, então a aceleração é negativa, né? Aceleração menor que 0. E deu, né? Menos 10 metros por segundo ao quadrado, correto? Então, o móvel ele está com velocidade positiva até o instante T6. Então, ele é progressivo retardado. A partir de 6, ele passa a ter uma velocidade negativa. Olha aqui, a velocidade dele passa a ser totalmente negativa, abaixo do eixo, certo? Então, aqui maior que 0, aqui menor que 0, retrógrado acelerado, ok? É isso aí. Quero encerrar essa aula de hoje fazendo uma reflexão muito forte, né, a respeito do nosso trabalho. Quero que vocês saibam que nós estamos aqui, não é para dar para você macete, facilitar, fazer continhas, enfim, nós estamos aqui para estimular o seu raciocínio, o seu conhecimento, a sua imaginação e trabalhar os seus níveis de inteligência, tanto a nível racional como emocional, ok? Os nossos feedbacks estão no ar, nós estamos proporcionando meios, dicas e situações e momentos em que você aprende melhor. Com as aulas você vai estimular o hemisfério esquerdo do cérebro, seu cérebro racional. E com os feedbacks você vai estimular o hemisfério direito, o hemisfério emocional. Porque nada adianta, aluno, você estudar um ano inteiro e chegar no dia da prova, ficar nervoso e não conseguir fazer. É necessário uma boa dose de segurança, de maturidade emocional para segurar a pressão no momento. E nós não viemos aqui para te dar macetes, para facilitar as coisas, tá? Por quê? Porque nós acreditamos na lei do raciocínio. Você, para aprender, para se tornar um expert em física, em química, em matemática, ao nível dos maiores vestibulares, você vai ter que estudar muito, todos os dias, como vários alunos que nós temos aqui em aulas presenciais. Você não vai ser diferente da grande maioria. Pode ser que você tenha um cérebro super avantajado e consegue aprender mais rápido, mas não vai te livrar das horas de estudo, da dedicação, dos momentos de estresse, ok? E é isso que você precisa saber. Macetes
é bom para aquele aluno que já sabe. O aluno que não sabe, vai atrás de macete, ele vai ter dificuldade para entender. E aí cai os conceitos, ele não entende nada e passa despercebido, ok? Um forte abraço e te vejo no futuro. Beleza.